A colunista do UOL, Daniela Lima, trouxe à tona revelações graves sobre o ministro André Mendonça, que está extrapolando sua atuação como relator dos casos Master e INSS no Supremo Tribunal Federal. Segundo a jornalista, nem o ministro Alexandre de Moraes foi tão longe ao fazer despachos direto com os delegados à frente da investigação, passando por cima do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Confira essa análise esclarecedora que revela uma polícia paralela a serviço do ministro para incriminar o filho do presidente Lula. O ministro André Mendonça, há semanas, passou a despachar diretamente ele, ministro, com delegados e investigadores dos casos Master e INSS. Isso está longe de ser a praxe correta ou a praxe corrente do trabalho de um relator de casos, dois dos casos mais rumorosos do país hoje. No afã de controlar com mãos de ferro esses dois casos, o ministro tem preocupado seus colegas que estão vendo ele extrapolar em muito ações de outros que já foram duramente criticados em ocasiões diferentes e que não chegaram tão longe. Além de despachar diretamente com investigadores, o André Mendonça teria dito, segundo integrantes plural do Supremo, plural, né? De novo, mais de um ministro com os quais eu conversei, o ministro teria dito que sim, orientou ele que se buscassem frentes mais avançadas de investigação sobre pontos que ele considerava importantes, em especial no caso do INSS, a advogada Roberta Lutzinger. Ele, ministro, cobrou pessoalmente, de boca, os investigadores delegados do caso do INSS sobre os dados relativos a Roberta Lutzinger. Isso também não é praxe. O relator do inquérito, ele apenas autoriza medidas eventualmente pedidas ou não pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, dizendo se elas cabem ou não cabem dentro do regramento jurídico e do que ele entende razoável para a melhor técnica de avaliação do processo. Mas ele não indica linha de investigação. Linha de investigação é dada pelo Ministério Público e pela Polícia. Daí um incômodo. Não satisfeito, o ministro André Mendonça colocou delegados, plural, da PF para trabalhar dentro do gabinete dele. Nem o ministro Alexandre de Moraes, durante o inquérito das fake news, que conduzia com mão de ferro aquele montoado de investigação, chegou a montar uma estrutura parecida dentro das paredes do Supremo Tribunal Federal. Isso também causou incômodo. Dani Lima explicou que críticos e alas da própria corporação apontam que as exigências do ministro extrapolam o papel tradicional de um relator e intervêm na investigação da Polícia Federal. Um dos ministros com os quais eu conversei, isso não está na coluna, estou trazendo só aqui, me disse, Daniela, polícia dentro de tribunal nunca é bom. Porque são dois organismos que têm funções muito diferentes e elas precisam estar distantes para que não haja confusão. Para fechar, num último despacho, o ministro André Mendonça proibiu o diretor-geral da Polícia Federal de mexer em qualquer pessoa dessa equipe de investigação. Não estamos falando do delegado, não estamos falando dos delegados auxiliares, a gente está falando de analista de dados. O diretor-geral da PF, cujo trabalho é da função organizacional exitosa e produtiva para a corporação, não pode exercer uma de suas funções mais básicas, que é remanejamento de pessoal, por força da ordem do ministro André Mendonça. Mas o ministro determinou que dados apreendidos nas operações vinculadas ao escândalo do INSS sejam repassados diretamente ao gabinete dele, sem criptografia, sem perícia, sem análise de prévia e sem relatório. Também está muito longe da praxe. Tá? Na prática, hoje, o gabinete de André Mendonça já analisa os dados brutos, por exemplo, do celular da Roberta Lutzinger. Ele está fazendo este trabalho, o gabinete do ministro, sem que a PF tenha integralizado a transferência dos dados, periciado a transferência dos dados e garantido que esses dados estão rígidos, ou seja, que eles não foram modificados, que eles não sofreram qualquer tipo de alteração, o que na hora do processo é essencial para garantir eventual condenação. Quando você pega esses dados brutos e passa a dar acesso a um sem número de pessoas a eles, sem que se possa corroborar que aquilo ali está rígido, está íntegro, não foi manipulado de qualquer sorte, você abre uma porta imensa para bons advogados conseguirem aquilo que se chama nulidade.
no afã de punir, pode estar dando um tiro no pé da investigação. Segundo a jornalista, a intervenção do ministro, indicado por Bolsonaro, tem causado preocupação dentro do STF. E a resposta do advogado-geral da União, Jorge Messias, não tem acontecido. É grande a preocupação dentro do Supremo Tribunal Federal, principalmente porque, assim como fez lá atrás, em janeiro, quando a PF foi à AGU se insurgindo contra Dias Toffoli, que tomou uma medida semelhante, mas menos gravosa. Ele falou: o que foi apreendido pela PF fica acautelado no Supremo e periciado aqui. O André Mendonça fez mais. O que for apreendido tem de vir direto para o meu gabinete também, sem criptografia e com indexação. O que significa indexação? Significa que o ministro pode ser capaz de dar um Ctrl+L, ou um Ctrl+F, Ctrl+Find, ou Ctrl+localizar, para buscar. Então, eu quero Mauro Tagliaferri, Ctrl+F, e vou atrás naquele documento que tem ali. Tá. Então, a PF repetiu agora o que fez em janeiro, quando foi pressionada por Toffoli. Foi à AGU e pediu para que a AGU recorra da decisão do ministro, que coloca dentro do gabinete dele material bruto, sem análise, sem perícia e sem relatório. E a AGU, até o momento, não fez nada. E a informação que a gente tem, Mauro, é de que não vai fazer, que vai tentar resolver no gogó. O Jorge Messias é um aliado do André Mendonça e isso está custando muito caro a autonomia da Polícia Federal. O colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, também fez uma análise sobre o caso e apontou que o ministro André Mendonça está causando uma crise institucional dentro da Polícia Federal. Apesar dessas posições, que se coloca, críticos do ministro André Mendonça, principalmente no Supremo, fazem uma comparação, dizem que muitas vezes o André se vê imbuído de uma missão de caráter quase divino nesse processo. E aí, não raro, quem está numa missão, acaba trombando, batendo de frente com algumas regras e alguns modelos estabelecidos de conduta, E a briga na PF, inclusive, surgiria em meio a isso, segundo esses interlocutores. Olha, a PF é uma das nossas instituições mais importantes e precisa ser protegida, Protegida de ataques, protegida de desfinanciamento. A gente defendeu, como bem defende a PF aqui, o trabalho da PF totalmente. Você só consegue ter uma fissura naquela parede gigante, naquele muro gigante de proteção ao crime organizado em alguns estados do país, como o Rio de Janeiro, por conta da ação da PF. A PF foi fundamental, a PF e o STF foram fundamentais à PGR para elucidar, inclusive, o assassinato, a execução e quem são os mandantes da morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes, para citar só um exemplo, para não falar de crime organizado, para não falar de várias outras coisas no Rio de Janeiro. Mas também a gente não pode ignorar, em última instância, que a PF é feita de pessoas, E há grupos. Essas pessoas se organizam em grupos, essas pessoas têm orientações ideológicas, e é por isso que a imprensa, a sociedade, o Ministério Público precisam sempre monitorar, e faz parte do trabalho das instituições e da sociedade monitorar o comportamento da PF e cobrar contra exageros. Ninguém está acima da lei, nem aquelas pessoas que cumprem a lei. O que o ministro Edson Fachin comentou ontem com relação ao STF, que o STF tem que estar aberto e tem que estar aberto a críticas, também vale para a PF, para mim vale para a PGR e o próprio STF. Ninguém não pode estar aberto a críticas, ninguém pode estar, inclusive, nem refletir diante de críticas que sejam colocadas com relação à conduta. O que não pode aceitar críticas é diferente de aceitar desobediência. Não é aceitável desobediência a ordens da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal, bem como da Justiça. Ordem do sistema judicial se cumpre, se critica, se lamenta, se blasfema, se amaldiçoa, mas se cumpre em todos os sentidos. E críticas importantes quando excessos ocorrem. Por quê? Porque são pessoas que estão investigando. Digo isso porque, como eu falei, retomando, fechando o que eu tinha falado no começo de todo esse bloco, é importante. A PF quer saber informações, que seja colocada essas informações em cima da mesa para análise da PF de uma forma imediata. E que, quando possível, essas pessoas que foram prestar informações, que passem essas informações para o público também, para que mostrem que está tudo ok. O que não é aceitável é falar que a PF está agindo por conta de interesses e não prestar informações. A PF, por outro lado, precisa pensar que não basta ser honesta, precisa parecer honesta, tomando cuidado para que as suas ações não fiquem parecendo que a conta-gotas ela está querendo minar uma candidatura A, B ou C.